Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou a professora Melissa, estou aqui para te ajudar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre força de ácidos. Saber quando um ácido é forte, quando é fraco e algumas regrinhas para você conseguir descobrir isso sozinho, tá bom? Não esqueça de seguir o canal e de ativar as notificações. Vamos lá? Força de ácidos. Quando a gente coloca um ácido em água, ele ioniza. Então, por exemplo, se eu coloco ácido clorídrico em água, ele forma H3O+, e Cl-, ou de uma forma simplificada, H+, e Cl-. A mesma coisa se eu colocar o ácido cianídrico em água. Também vai formar H+, e o ânion correspondente, no caso aqui, o Cn-. De cada 1000 moléculas do ácido clorídrico que eu coloco em água, 920 vão ionizar. Já o ácido cianídrico, de cada 1000 moléculas, apenas 10 ionizam. O que é um ácido forte? É aquele que libera bastante H+. Quanto mais H+ ele libera, mais forte ele é. Então, o ácido clorídrico, de 1000 moléculas, 920 ionizaram, significa que ionizou bastante. O ácido cianídrico, de cada 1000 moléculas, só 10 ionizaram. Não ioniza quase nada. Então, a gente já começa a perceber qual é o ácido forte, qual é o ácido fraco. Então, a gente vai calcular o que a gente chama de grau de ionização. A gente chama de alfa, esse grau de ionização. E como grau de ionização, a gente tem como saber se um ácido é forte, se ele é fraco. Como é que a gente vai calcular esse alfa? Vai ser o número de moléculas que ionizaram em relação ao número total de moléculas. Eu vou colocar aqui a formulinha. Número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas, ou seja, o número de moléculas que você colocou em água. Esse alfa vai variar. A gente multiplica, né, aí por 100 para ter esse valor em porcentagem, e esse alfa vai adquirir valores diferentes, dependendo se o ácido é forte, se ele é fraco. Quando a gente tiver um alfa maior do que 50%, a gente tem um ácido forte. E quanto maior o alfa, mais forte o ácido. Se esse alfa estiver entre 10% e 50%, a gente tem um ácido moderado, às vezes chamado de semiforte. E se a gente tiver um alfa menor do que 10%, a gente tem um ácido fraco. Então, dependendo do valor do alfa, a gente sabe se o ácido é forte ou fraco. Então, por exemplo, vamos calcular o alfa para o ácido clorídrico e para o ácido cianídrico. Como é que a gente vai calcular para o ácido clorídrico? Quantas moléculas ionizaram? 920? De quantas? De 1000. Então, a gente tem aqui 0,92, ou em porcentagem,
92%. Então, a gente tem um ácido que forte, né? Acima de 50 já é forte. Então, a gente tem aqui um ácido forte. E do ácido cianídrico, como é que vai ficar a continha que a gente vai fazer? 10 moléculas ionizaram num total de 1.000. Então, a gente tem aqui 1%. Abaixo de 10%, ele já é fraco. Claro que eu dei um exemplo de um ácido mais forte, de um ácido mais fraco, até para vocês perceberem bem essa diferença, tá? Ah, mas todo o exercício vai me dar quantas moléculas ionizaram, quantas tem no total? Não. Então, existem algumas regrinhas para a gente tentar descobrir se o ácido é forte ou fraco. Então, vamos separar da seguinte maneira. Primeiro, vamos falar dos hidrácidos. O que é um hidrácido? É um ácido sem oxigênio. Dos ácidos sem oxigênio, tem 3 ácidos que são fortes, que você vai precisar lembrar, tá bom? HCl, ácido clorídrico, lembrando que os hidrácidos, para a gente dar nome, terminam em hídrico, tá? Ácido clorídrico, HBr, que é ácido bromídrico, e HI, que é o ácido iodídrico. Somente esses 3 são fortes. O HF, ácido fluorídrico, ele é moderado. E os demais, H2S, HCN e qualquer outro, são fracos. Tá? Então, dos hidrácidos, a gente faz desse jeito, saber quais são os fortes, qual é o único moderado e quais são os fracos, ou seja, os outros, os demais são fracos, tá? Agora, se a gente tiver um oxoácido ou oxiácido, são os ácidos com oxigênio. Aí vai existir uma continha que a gente vai ter que fazer para descobrir se o ácido é forte ou fraco. Olha aqui. A gente vai pegar, a gente chama de M, tá? A gente pega o número de oxigênios e tira o número de hidrogênios ionizáveis. Não é o número de hidrogênio, é o número de hidrogênios ionizáveis. Já vamos lembrar isso daí. Se essa diferença der 3, fizer a continha, oxigênio menos hidrogênio, né? Menos H+. Se a diferença der 3, a gente tem um ácido muito forte. Por exemplo, HClO4. Olha aqui, ó, quantos oxigênios a gente tem? 4. Quantos hidrogênios? 1. 4 menos 1, 3. Ácido muito forte. Se a diferença der 2, a gente tem um ácido forte. Por exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. Ou HNO3, 3 menos 1, 2. Quando a diferença der 2, o ácido é forte. Se a diferença der 1, o ácido ele é moderado, também chamado de semiforte. E aí, aqui, tem 3 ácidos, tá? Importantes, ó. H3PO4, H3PO3, opa, e H3PO2. Tá estranho isso daqui, não tá? Já vamos ver o que aconteceu aí. E se a diferença der 0, a gente tem um ácido fraco. Por exemplo, H3BO3. 3 menos 3, 0.
Ai, Melissa, tem alguma coisa estranha aí. Você está estranhando esse daqui, né? Porque aqui, ó, 4 menos 3 deu 1. Legal, moderado. E aqui? E aqui? Vamos ver? Eu vou colocar aqui para vocês, para quem não lembra, a fórmula estrutural do ácido fosfórico, do ácido fosforoso e do ácido hipofosforoso. O ácido fosfórico, ele é assim, ó. Tem 4 oxigênios e tem 3 hidrogênios, ó. 1, 2, 3. Para o hidrogênio ser um hidrogênio ionizável, ele tem que estar ligado a um átomo muito eletronegativo. E no caso aqui, o oxigênio, ele é muito eletronegativo. Então, olha o que vai acontecer. Esse hidrogênio vai virar H+, esse vai virar H+, e esse vai virar H+. Então, qual a continha que a gente está fazendo? Qual é o nosso M? Eu tenho aqui 4 oxigênios menos 3 hidrogênios. Essa diferença deu 1. E quando dá 1 é moderado. Legal, esse daqui eu já tinha entendido. Ótimo. Vamos ver o H3PO3? H3PO3 é assim a estrutura, ó. Tem 3 oxigênios e tem 3 hidrogênios, ó. Um dos hidrogênios está ligado ao fósforo. E o fósforo não é muito eletronegativo. Então, somente esse hidrogênio é ionizável e esse hidrogênio é ionizável. Então, quando eu tiver que fazer a continha, vai ficar assim, ó. Quantos oxigênios a gente tem? 3 oxigênios. Quantos hidrogênios ionizáveis? 2. Por isso que a diferença deu 1, por isso que ele é moderado. E vamos ver esse último aqui, o H3PO2. O H3PO2 é assim, ó. Tem 2 oxigênios e tem 3 hidrogênios. E agora, só um dos hidrogênios está ligado ao oxigênio. Somente esse hidrogênio é um hidrogênio ionizável. Então, quando a gente faz a continha, vai ficar 2 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável. Então, os 3 ácidos do fósforo, o ácido fosfórico, o ácido fosforoso e o hipofosforoso, são moderados. E aí, eu quero que vocês lembrem também do ácido carbônico, H2CO3. Pela regrinha, 3 menos 2, ele seria um ácido moderado, mas ele se decompõe, ele é instável, ele se decompõe e forma água e CO2. E aí o que acontece? Parte das moléculas vão formar água e CO2. Então, menos moléculas vão acabar formando H+, tá? Então, o ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Por que ele é fraco? Porque ele é instável. Porque ele se decompõe e forma água e CO2. Então, ele acaba formando menos H+, do que deveria. Tá certo? Bastante informação, né? Espero que tenham entendido. Espero que tenham entendido, que tenha ficado um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais claro para vocês. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Não esqueça de deixar seu like e de continuar seguindo. Um beijo. Tchau, tchau.